aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e vocês estão vendo aqui só o cabeçalho do motivo do vídeo de hoje, do protagonista do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é mais um daquela sériezinha que eu tenho mantido no canal, que aparece aqui esporadicamente, os gibis que eu amei. Se você está chegando no canal por agora, se você ainda não conhece essa sériezinha, não entende como ela funciona, vamos resumir de maneira bem simples. É um quadro no canal onde eu mostro determinadas revistas que eu tenho, determinadas HQs, cuja razão pelas quais eu a amo não estão de maneira nenhuma ligada à revista ser rara, a ela ter uma história tremendamente importante, a ela ser muito cara, ou mesmo estar num estado impecável, ser muito antiga, nada disso. A razão de eu a amar é sempre uma razão muito particular minha, que pode vir do simples fato de que eu gostei do que eu li, até a maneira como eu adquiri essa revista. É simples assim. São edições muitas vezes ordinárias, não são edições especiais, absolutamente nada. E para esse quadro hoje eu escolhi este daqui. O Almanaque do Capitão América, número 29 da editora Abril. O porquê de eu ter escolhido essa edição é o que vai dar o tom desse vídeo e vocês vão ficar sabendo. Em primeiro lugar, ele está num plástico que, quando vocês podem observar, é velho pra caramba. Não costumo manter edições em plástico. Não gosto, né? Eu moro no litoral, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, manter uma edição num plástico por aqui às vezes nem ajuda muito, dependendo da proximidade do mar e de outras questões, né? Mas acima de tudo eu admito que é um gosto pessoal meu. Não costumo manter edições em plástico. Mas essa edição, quando eu a adquiri, ela veio com este plástico velho, destruído como está. E eu o mantive até hoje. E vou manter enquanto estiver por aqui. Essa edição aqui anunciava, né, edição comemorativa de 40 anos do Capitão América. Tinha 84 páginas de emoção, especial à infância do herói. Se vocês puderem observar, é uma edição terrivelmente castigada. Tá muito velha, tá muito destruída. Eu nem me dei ao trabalho de dar uma restaurada, uma reforma nela. Poderia ter feito isso para o vídeo, mas eu quis manter essa edição da maneira como ela está. Isso porque essa edição passou por muita coisa desde que veio parar comigo, e quando eu a adquiri, ela já estava em mau estado. E mesmo assim ela está comigo até hoje. É uma edição publicada em 1981, como vocês podem ver aqui. E por que essa edição é especial? Cara, não é tão especial desta vez pela maneira como eu adquiri. A maneira como eu adquiri não tem nada demais. Eu acabei comprando numa banca que ficava em uma cidade próxima a Porto Alegre. Quem é do Rio Grande do Sul conhece, vai reconhecer. Eu estou falando de Novo Hamburgo. Né? Havia uma banca lá que vendia tanto revistas novas quanto revistas usadas, e ela tinha essa edição. Eu vi a edição, achei interessante, comprei. Comprei nesse plástico velho, detonado que vocês viram aí. Tava lacradinho, eu não pude abrir o plástico para ver. Me chamou a atenção a capa, me chamou a atenção a ideia de que era, né, uma edição comemorativa, embora não tivesse nem sequer um número de páginas muito especial para ser comemorativa. Me chamou a atenção de ser 40 anos do Capitão América e a infância do herói. Acho que esse lance da infância do herói foi o que na época mais me chamou a atenção para que eu adquirisse a revista. Comprei, levei para casa e fui ler. E beleza, a história do Capitão América aqui contada. Como vocês podem ver aqui, ó, o argumento é do Roger Stern e os desenhos do grande John Byrne. Meu, absolutamente nada de mal a falar a esse respeito. Dois gênios. O Capitão América, é óbvio, é o personagem principal, é a grande estrela do seu próprio almanaque e faz jus.
As histórias aqui contidas são muito boas, né? Desenhos do Bernie são sempre excelentes e não decepcionam em nada. Você gosta do que lê aqui. O lance da infância do herói é um pouco superestimado, né? É o que chamaríamos hoje em dia de clickbait, né? É uma rapidíssima, fugaz ao extremo passagem pelo que seria a infância do herói. E é isso. Capitão América cumpre seu papel aqui de personagem principal com louvor, né? Não há nenhum problema. Depois vem uma história, Contos de Asgard, que é uma boa história, sem nada demais, né? Não tem nada de muito especial nessa história aqui. É uma história boa, né? Ó, o argumento é do Stan Lee, desenhos do Kirby. Uma história que até é muito boa, mas nada de especial. E aí, meus amigos, nós entramos na verdadeira razão pela qual esse gibi é um gibi que eu amei, pela qual eu o mantenho até hoje. A razão pela qual esse gibi passou por 3 mudanças, uma delas uma mudança de um estado para o outro, passou por uma verdadeira inundação, ficou molhado, quase se destruiu, achei que ia se desmanchar, mas deu para salvar e eu ainda o mantenho. Essa história aqui. Poderoso Thor, a Guerra dos Deuses. Né? O argumento é do Steven Hengler e os desenhos do grande John Buscema. Cara, essa história, vocês podem ver, não há uma única menção dela na capa. Nada. Tá aqui como uma história qualquer para completar a edição. E, no que me diz respeito, é a principal e melhor história da revista, roubando a cena, inclusive, do próprio Capitão América. Porque nós temos aqui simplesmente a primeira vez que eu pude ler uma aventura em que o Thor quebra o maior pau com ninguém menos, ninguém mais do que o Hércules. Cara, essa história seria republicada anos depois, em edições especiais da própria Abril. Creio que houve republicação em outras edições por aí, mais recentemente, né? Tenho quase que certeza disso. Mas na época, esta foi a primeira vez em que eu consegui ler essa história. Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento que um dia o Thor e o Hércules lutaram. E pra mim aquilo tinha uma mística, cara, impressionante. Aquilo causou um impacto em mim, esse combate. Ver o Hércules e o Thor lutando, sabe? 2 deuses, um deus nórdico, né? Um deus grego, simplesmente se enfrentando num combate mortal. Eu achava, inclusive essa história foi a história que criou em mim um certo respeito pelo Hércules, porque eu achava que o Hércules era um personagem bem meia boca, mesmo no que se referia a poder, e ver ele lutando de igual para igual com o Thor nessa revista me fez rever meus conceitos sobre o personagem. Ele usando essa massa, que para mim também é icônica, eu nunca mais esqueci dessa massa, se chocando aqui com o martelo do Thor. Meu, Mjolnir contra a massa do Hércules. Fantástico. Desenhado pelo grande Buscema, ou seja, os desenhos são excepcionais, pelo menos aos meus olhos. O enredo é muito bom. O combate entre eles é rapidinho, mas é fantástico. Eu simplesmente amei. Eu nunca consegui me desfazer dessa edição. Nunca. Nunca consegui. Acabei lendo essa história em outras edições que caíram nas minhas mãos, né, edições que eu tive. Sei que ela foi republicada numa edição especial que continha só histórias do Thor, se não me engano, pela própria editora Abril, mas eu nunca tive interesse em me desfazer dela e permanecer com essas outras edições. Nunca. Simplesmente porque essa foi a primeira vez que eu tomei conhecimento da possibilidade de 2 deuses de força gigantesca brigarem. E embora lá no meu íntimo eu achasse que o Thor devia ter dado um pau federal no Hércules, eu saí dessa história com muito respeito ao Hércules, por ver que ele realmente merecia
a posição que ele ocupa como um semideus do Olimpo. Ou seja, enfim, uma história que eu considerei apaixonante e com um final que eu acho até hoje muito bem bolado, muito inteligente, mostrando a sabedoria dos velhos deuses, tanto do Olimpo quanto de Asgard. Ou seja, o Almanaque do Capitão América, número 29, é um dos gibis que eu amei, por razões que você jamais esperaria à primeira vista. E se você gostou, deixa like.